Olha quem conseguiu voltar para a segunda parte das indicações da Elizabeth Elliot. Nesse segundo vídeo, nós vamos mostrar 2 livros para vocês, tá bom? O Deixe que você mostrou para as meninas no outro vídeo? esses 2 aqui, ó. O Sofrimento Nunca é em Vão e As Cartas de Amor de Jean e Elizabeth. Quem quiser assistir a parte 1, vai estar aí no card aí que vai aparecer para você aí, ó. Ah, vai? Vai. Nem sabia que tinha card. Que Vai. chique a gente tá, né? Tá Que chique. chique a gente Só tá. a Bruna precisa lembrar de pôr, né? Mas aí é um outro negócio. Não, a Bruna é uma menina inteligente. Inteligente ela é. A Bruna é uma menina inteligente, entendeu? Então ela dificilmente ser vai minha filha, esquecer. né? Então- Dificilmente ela vai esquecer. Puxou o pai. Mas tudo bem. Parentescos à parte, vamos voltar. Deixe-me Ser Mulher. Esse é um livro que nós terminamos a leitura compartilhada dele recentemente no nosso clube de leitura. E como eu falei no vídeo passado, que o livro Sofrimento é um livro que você tem que ler todo ano, esse livro aqui é um outro livro que você, no mínimo, se você não consegue ler ele uma vez por ano, no mínimo de 2 em 2 anos você tem que ler esse livro, para você lembrar quem é a mulher nos planos de Deus. Vou te falar sobre esse livro. Esse livro, Deixe-me Ser Mulher, a Elizabeth ela fez para sua filha Valerie, antes dela casar. Então aqui ela traz ensinamentos de como a mulher deve se comportar no casamento, com os filhos, no ministério. Ela traz vários exemplos, porque por mais que a Elizabeth ela passou a metade da vida dela viúva, porque ela teve o Jim faleceu. Depois ela teve o segundo marido, o segundo faleceu. Então ela passou a maior parte da vida dela, ela passou sozinha. Só que no momento em que ela ficou casada, ela conseguiu transmitir e juntar toda a experiência dela no casamento para poder passar para a filha dela. E não só a experiência dela de vida, a experiência de casamento, mas a experiência dela com Cristo, a experiência dela como missionária, a experiência dela como escritora, como palestrante. Então ela conseguiu juntar toda essa experiência nesse livro e deu de presente para sua filha Valerie. E quando ela escreveu esse livro, ele foi escrito no auge do movimento feminista. Então esse livro, ele vai trazer vários ensinamentos de como você ser uma mulher cristã. Então ele vai abordar submissão, orgulho, liberdade, vocação, descrevendo a identidade feminina a partir daquele que a criou, Deus. Para Elizabeth, esse é o ponto-chave. Seja você jovem ou não, solteira, noiva, casada ou viúva, Deus a criou para o glorificar com toda a sua feminilidade. Então, para que a gente possa entender a vontade de Deus sobre a nossa vida, nós vamos voltar lá atrás, no princípio, quando Deus nos criou. Então, Elizabeth, ela traz toda essa trajetória e nos mostra como entender a vontade de Deus para a nossa vida, tá bom? Então, é um livro que a editora Fiel trouxe para o Brasil. É um livro que quando eu fiquei sabendo que ele foi publicado, eu fiquei, Aloysio, pelo amor de Deus, manda esse livro para mim, Aloysio, pelo amor de Deus. Foi tanta encheção que eu fiz na vida do pobre do Aloysio que ele me mandou 2. Tanto é que um outro a gente acabou sorteando no nosso clube de leitura, de tanta felicidade. Porque tudo que a gente via da Elizabeth são em alguns canais que nós seguimos, né, que a gente acompanha, só que muita coisa dela tá sem tradução. Até mesmo o site, a gente vê que coloca alguma coisa ou outra dela, eles traduzem, mas às vezes um trecho de um livro, uma coisa ou outra, não era esse conteúdo todo que a editora Fiel trouxe pra gente. Então, não fique sem esse livro. É um livro de cabeceira. Esse e O Sofrimento Nunca é em Vão são livros de cabeceira que você vai ler ele sempre e transmitir, passar para minha filha, para uma irmã da igreja, para uma moça que vai casar. Então é um livro que ele é maravilhoso para você presentear. Então, gente, só você lendo para você ver, tá bom? E o outro que a gente vai indicar para vocês, que também a editora Fiel trouxe, é o Paixão e Pureza da Elizabeth Elliot. Aprendendo a deixar sua vida amorosa sob o controle de Cristo. Esse livro eu tinha visto uma tradução de um dos capítulos, que é esse daqui, ó. E eu, Senhor, solteira. Eu vi a tradução que eu peguei, eu não lembro na página de quem, tá? Não vou lembrar agora. Mas eu peguei essa tradução desse capítulo e eu me apaixonei por esse livro. E eu ficava pensando, será que a Fiel também vai publicar esse livro? Será que a Fiel também vai publicar esse livro? E ficava naquela angústia, porque só esse capítulo já deixa a gente assim em estado de estagnação,
porque é muito maravilhoso. Num belo dia, a Luísa me chama e fala, olha, a gente vai publicar Paixão e Pureza. Eu, nossa, meu Deus do céu, eu não acredito. E aquela ansiedade. E esse livro foi lançado na Conferência Fiel Mulheres 2021. E eu falei assim, tô realizada. Mas eu quero os outros títulos também, tá, Fiel? Só para vocês ficarem sabendo. Então esse livro, olha só como ele começa. Vou ler só esse trechinho para vocês. O prefácio, tá? Na minha época, nós chamaríamos de casos amorosos ou romances. Hoje em dia são chamados de relacionamentos. A palavra amor passou por maus bocados. Para muita gente, esse termo significa mais nada do que ir para a cama com alguém, não interessando o sexo o qual o outro pertença. Então esse livro, ele fala muito da questão de pureza, da questão da sensualidade, da questão do relacionamento, da questão do envolvimento, de como a mulher cristã deve se comportar, de como deve ser o relacionamento cristão. Então não é um livro só para quem está namorando, só para quem está noiva, é um livro para a mulher cristã, é um livro para toda a mulher cristã. Ah, Vanessa, então o homem não deve ler? Deve, óbvio, ele deve ler. Se ele quiser ler, ele pode ler. Até mesmo porque, se ele quiser, ele pode ler em conjunto com a sua esposa, com o seu namorado, com o seu noivo. Então, os livros da Elizabeth, eles trazem ensinamentos, não só para a mulher, mas como casal, como vida cristã. Então, é um livro que pode ser lido por qualquer tipo de pessoa. Pela jovem que vai casar, pela que já tá noiva. Então é um livro que vai trazer muita experiência pra gente, pra vida da gente. A Elizabeth, ela traz isso, ela traz experiência, para que essa experiência ela possa ser agregada à nossa vida. Então, isso que por mais que a Elizabeth tenha escrito mais de 20 títulos, eu acho que ela poderia ter muito mais tempo de vida para escrever mais e mais livros. Ah, Vanessa, mas ela já estava cansada, eu sei, eu entendo, mas quem não queria mais de Elizabeth Elliot? A paixão é um campo de batalha. Em uma cultura que banaliza o sexo e despreza a pureza sexual, Elizabeth Elliot ainda é uma voz relevante para os dias de hoje. Por meio de cartas trocadas com Jean e escritos em seu diário, a autora compartilha memórias bem vívidas de sua perseverança sobre as tentações, os sacrifícios enfrentados e as vitórias obtidas sobre o fogo da paixão em sua história de namoro com Jean. Nesse clássico, Elizabeth traz ricos ensinamentos bíblicos que ajudarão, na prática, os solteiros a colocarem um compromisso com Cristo acima do amor entre um homem e uma mulher. Então, gente, não tem como não falar que você não pode ter todos esses livros da Elizabeth Elliot. Se você gostou dessas indicações, no nosso clube de leitura, nós lemos todos esses. O único que a gente não conseguiu ler ainda é esse daqui, porque ele está na nossa fila de leitura, porque a gente tem uma ordem de leitura, mas ele está na nossa lista de leitura. E a gente sempre fica relembrando, falando do livro que a gente leu, porque um livro desse daqui não pode ficar esquecido, ele tem que estar sempre ativo na nossa memória. Se você gostou dessa indicação, coloca aqui no comentário. Se você já leu algum deles, coloca o que você achou, o que esse livro trouxe e agregou para a sua vida, porque é muito bacana a gente poder compartilhar essas experiências. E não deixe de entrar no nosso clube de leitura, tá bom? Na descrição desse vídeo tem um link, é um grupo de leitura, tá bom? Mas a gente aborda vários assuntos femininos, a gente lê livros, lê a Bíblia, a gente fala sobre vida cristã, sobre vida de mulher. É um grupo só feminino. Ah, e outra coisa que eu quero falar para vocês. Aqui nesse link também você vai encontrar o nosso curso gratuito de estudo bíblico exaustivo. Tá, eu lembrava, tá? Eu só quis pedir ajuda pro universitário porque, né, eu gosto que ele participe dos vídeos. Mas vai lá, acesse esse link, tá bom? Para você entrar no grupo do Telegram, no grupo do WhatsApp. Então não deixe de ficar de fora, tá bom? O Raul, ele traz muito conteúdo dentro desse grupo, tá? Então são coisas que vão agregar para sua vida com Cristo, tá bom? Um beijo.